Meus amores, nesse segundo tempo nós vamos falar um pouquinho da história, sobre a história em quadrinhos, tá? Todo mundo conhece, a maioria de vocês, eu sei que vocês gostam muito de ler as histórias em quadrinhos. Tem muitos alunos aqui que tem como texto assim predileto, né? Porque é um texto bem fácil de ser lido, tem bastante ilustração, são mais curtos, né? Então, tem muita gente que gosta de ler as histórias em quadrinhos, principalmente os gibizinhos lá do Maurício de Souza, onde tem a Turminha da Mônica, ou do Ziraldo, que tem o Menino Maluquinho, tem gibis de super-heróis, daqueles da Turma da Marvel lá, né? Os Vingadores, enfim, tem N histórias em quadrinhos com diversos personagens. Vamos ver as características, né? As histórias em quadrinhos são considerados textos literários de entretenimento. O que é isso? Para diversão. Qual que é o objetivo da história em quadrinhos? Não é me informar, não é passar biografia de alguém, não é passar uma reportagem, um fato que está acontecendo, nada disso, não é uma receita. Ela é simplesmente um texto em que tem um único objetivo, a diversão, né? Esse gênero textual é utilizado para contar histórias, com a ajuda de imagens que facilita a compreensão do leitor. Em geral, apresenta uma linguagem mista, ou seja, é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais combinadas. Então, tem lá a parte escrita, que é a verbal, e a não verbal é aquela que tem só apenas a imagem. Então, eu posso fazer uma leitura de imagem. Ah, professora, mas não tem texto. Você pode ler um texto sim, sem a parte verbal, só com imagens. É possível fazer leitura, a gente sempre faz isso, né? É que às vezes a gente não percebe, mas dá para fazer. E o gibi, a história em quadrinhos, não, ela mistura tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, elas vêm juntas, tá? Às vezes só tem imagens visuais, ok? Por exemplo, ó, Luluzinha Caçadora. Olha aqui, só tem imagens, não tem linguagem verbal aqui, não tem a parte escrita. Mas nem por isso eu deixei de entender o que está acontecendo, ó. Ela veio correndo, caçando a borboletinha, de repente ela trompa na árvore, ela se machuca, ela resolve caçar então a estrelinha, né? E olha só o que vai acontecendo. Então aqui teve toda uma sequência, teve um começo, meio, fim da história e não precisou da linguagem verbal, somente o visual, ok? As características da história em quadrinhos, né? Apresentam elementos básicos de uma narrativa, quer dizer, tem um enredo, isso que eu falei, o começo, o desenvolvimento, a conclusão, ou seja, início, meio e fim. Ela tem personagens, tem um tempo onde ela acontece, tem um lugar e tem um desfecho. Os balões de formas e tipos variados servem de suportes para os diálogos dos personagens. Então, tem vários tipos de balões e cada um é para uma coisa, né? Os balões, num texto normal, na narrativa, os personagens conversam como? Pelo parágrafo, né? E o travessão. Já na história em quadrinhos não vai ter isso, não vai ter travessão. As falas vêm dentro do balão, tá? Para que haja o diálogo. Aí cada personagem fala no seu balãozinho. Por exemplo, aqui, ó, espelho, espelho meu. É uma tirinha do Garfield, ó. Pera aí, antes que você comece, você é gordo. Ó, quem tá falando, é o espelho, né? Você é gordo. Aí ele, me dá uma pedra. Então, veja bem, aqui ele está o quê? Tem uma forma de balãozinho aqui, onde mostra a fala das personagens, do Garfield e do espelho, ok? Geralmente esse balãozinho aqui é de pensamento, né? Em muitos momentos vai ser um balãozinho de pensamento, tá? O emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes e sinais de pontuação
é frequente nas histórias em quadrinhos. Olha essa palavra difícil, onomatopeias. Mas vocês vão saber o que é. São recursos que expressam barulhos, ruídos, né, sons dentro da história em quadrinhos. A gente nem sabe o que é, mas a gente lê o tempo todo. Por exemplo, eu estou batendo na porta. Toque, toque, toque. Isso é a onomatopeia, tá? Os balões devem ser entendidos como representação da fala ou pensamentos de um personagem da história, ok? Olha aqui o balão da fala. Geralmente ele tem esse formato oval, quando o personagem está falando, com um rabicho indicando de onde está saindo o som. Então, geralmente esse rabichinho aqui, ele está apontando para o personagem quando ele está falando, para eu saber quem é que está falando. Sempre perto, saindo da boquinha do personagem. Já quando tem esse balão assim, ó, saindo os 3 rabichos, quer dizer que mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo, né? Quando, por exemplo, a professora na sala de aula chega lá e fala bom dia, aí a turma responde bom dia. Então sai esse balãozinho aí com vários rabichos para dizer que são várias pessoas falando ao mesmo tempo. Olha o balãozinho do grito, né? É aquele balão todo, né, cheio de pontinha, num formato oval, com diversos tamanhos, quer dizer que está gritando. O balão do pensamento, igual aquele que a gente viu do Garfield, né? É um balão, é um dos poucos balões que não mostram o que o personagem está falando. Ele tem o formato de nuvens e é utilizado para mostrar os pensamentos. E esse quadradinho, que geralmente fica em cima para introduzir, né, a fala do narrador. Este balão não possui rabichos e por isso não é associado a nenhum personagem. Ele é utilizado para fornecer dados extras, como, onde e quando a história se passa. Ainda pode conter os trechos que seriam específicos no narrador. Por exemplo, no dia seguinte, né, vai aparecer lá dentro desse balãozinho aqui, que é a fala do narrador. Ele é diferente porque ele tem essa forma retangular aí. Quem lê história em quadrinhos não vai ter dificuldade nenhuma, porque já está acostumado com esse tipo de linguagem, ok? Olha aqui as falas, ó. Você viu meu livro? Então, esse balão da fala. Olha o balão do pensamento. Onde estará meu livro? Olha o balão do grito. Não, né? Do cochicho. Olha, o cochicho vem pontilhadinhos, ó. Não conte isso para ninguém. Amor, acho que estou apaixonado. Às vezes não vem nem nada escrito, só os coraçãozinhos lá, né? E quando o personagem tem uma ideia, aquele balãozinho, então só a lâmpadazinha assim em cima, né? Na cabeça para dizer que teve uma ideia. Então são linguagens da história em quadrinhos que cada um representa alguma coisa. É importante eu saber diferenciar quando é pensamento, quando é grito, quando é cochicho, tá? Olha aqui que eu falei, onomatopeias. Quando uma coisa está quebrando, cras, tiro, bang, batendo em algo, tum. Quando dá um soco, ó, soco, pingo, né? O batendo na porta que eu falei, o barulho da mola, toim, um beijo, chuac. Aí vai, olha, chuva, cabrum. São sons representados por letras diferentes, por essas imagens diferentes, né? Elas são chamadas de onomatopeia. Vocês não vão esquecer esse nome difícil, hein? Então, representa os sons aí, muito usado nas histórias em quadrinhos. Olha aqui mais, ó, gloop, nhaque, tá comendo, olha quando tá com frio, tá chorando, né? Chamando para briga. Olha aqui, abrindo o berreiro a chorar. Olha aqui, comendo, né? Compulsivamente. Agora que vocês já viram todos esses itens, características da história em quadrinhos, vocês agora vão ler essa tirinha, ó, uma tirinha, porque só tem 3 quadrinhos. Vocês vão ler da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e aí vocês vão responder, tá? Aí vocês vão responder essas questões, ok? Olha só, bolas,
Não tem ninguém para me empurrar. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro, disponha. Então, quando ele pede para ela quebrar o galho, o que ele queria na verdade? E olha o que ela faz, né? Então, vocês vão ler e responder as questões aí, ok? A professora vai ficar esperando, aguardando as respostas de vocês. Deem uma repassada todinha nessa parte da história em quadrinhos para vocês não terem dúvida nenhuma e já saber quando se trata de uma história em quadrinhos. E a professora vai aguardar aqui a resposta de vocês, ok?